Boa noite, meus amigos. Como eu já tinha prometido para vocês há muito tempo, hoje nós vamos conversar um pouco sobre dívida pública. Vou mostrar para vocês como que atualmente o Estado se tornou quase que apenas um mecanismo de concentração de renda de uma parte muito pequena e específica da população. Vou mostrar isso com números, vou colocar num gráfico, mas vou dizer para vocês também a fonte onde eu fui buscar para que todo mundo possa verificar e tirar suas próprias conclusões. Vamos nessa. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho importante mostrar para vocês aqui é a fonte dos dados. Esse é um site que é o Tesouro Transparente, em que você pode consultar aí diversos dados sobre as despesas públicas de uma maneira geral. Aqui, no caso específico, eu já estou num demonstrativo chamado Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Você pode fazer o download dele por PDF ou pode consultá-lo através de uma apresentação interativa, que é isso que está aí na tela. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. O que eu fiz com esses dados, pessoal? Eu peguei aqui, e fiz uma série histórica com um acumulado dos pagamentos da dívida pública até junho de cada ano. Por que eu escolhi justamente o mês de junho, pessoal? Porque é o último demonstrativo que nós temos disponível para esse ano. Tá? O último demonstrativo fechado, o último relatório resumido de execução orçamentária que nós temos disponível lá no Tesouro Transparente desse exercício é o de junho, mês 6. Então eu peguei o acumulado dos gastos com dívida pública até o mês 6 de cada exercício, desde 2008, para fazer esse comparativo. Tá legal? Aí, pessoal, vocês podem consultar aí, eu coloquei a legenda, tá? Eu separei em amortização de refinanciamentos, juros, e a última linha lá de cima é o somatório das três anteriores, tá? Eu separei assim porque, se vocês olharem lá no site, é dessa forma que as despesas com dívida pública estão discriminadas. Tá legal? Aí é importante a gente perceber o seguinte, pessoal, no início da série, a gente tem ali uma dívida próxima de 50%, e inclusive passando de 50%, né, no meio de 2010. Nesses tempos aí, não se falava em contingenciamentos muito severos dos gastos públicos, né? Muito pelo contrário, a gente ainda estava na época da alta dos preços internacionais aí das commodities. Então o Brasil, como exportador de commodities, estava vivendo relativamente bem, aí, inclusive sendo elogiado por ter escapado dos primeiros efeitos da crise de 2008. E vocês veem que os anos vão se passando, pessoal, e não tem nenhuma mudança muito significativa no perfil da dívida, ele vai se mantendo ali entre 45 e 50 na metade de cima até o meio de 2016, depois tem uma variaçãozinha ali, vai para 46 qualquer coisa ali, 46,9, tem uma queda de novo, vai para próximo de 41. Isso até antes, né, até o governo Temer, por assim dizer. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Em 2014, 15, ali já no meio para o final do primeiro mandato da ex-presidente Dilma, a gente já começou a sofrer efeitos de uma crise. E nesses momentos começa a se falar em contingenciamento de despesas públicas, né? Em 2016 a gente teve a saída, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aí aqui, no finalzinho de 2016, a gente tem aqui um golpe terrível, que é a PEC do teto dos gastos. Qual que era a história? Vamos limitar os gastos públicos por 20 anos, porque isso vai retomar a confiança do mercado. Palavreado bonito, né, pessoal? Confiança do mercado vai voltar, vai gerar investimento, vai gerar emprego e o país vai voltar a crescer. Nada disso aconteceu. No meio de 2017, reforma trabalhista.
vamos facilitar as contratações, modernizar o mercado de trabalho brasileiro, isso vai gerar emprego, a economia vai voltar a crescer, vai voltar a confiança do investidor e nós vamos ter crescimento novamente. Isso aconteceu? Não. Em 2019, né, pessoal, no início de 2019, assume o nosso grande mito, né? O homem da moral, dos bons costumes, que ia combater o comunismo, a mamadeira de piroca, o kit gay, ia trazer de volta a confiança do investidor, porque ia ser um governo honesto, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Bom, pessoal, estamos no final já de agosto de 2019 e, pelo menos até agora, eu não vi nenhum desses efeitos milagrosos que dizia-se que ocorreria. Eu destaquei esses 3 pontos aí por um motivo simples. Políticas públicas, como a própria Previdência Social, a Seguridade Social, dizendo de uma forma mais ampla, até porque a Seguridade Social como um todo está sob risco com essa proposta que está tramitando, elas representam um impacto com a sociedade como um todo, né? Ao passo que a dívida pública ela representa um pacto um pouco mais restrito com o mercado financeiro. Percebam o seguinte, em contextos de crise, né, o estrangulamento sempre vai em cima do pacto com o povo como um todo, tá? O pacto com o mercado financeiro é sempre mantido absolutamente estável. Vocês podem olhar, o perfil da dívida pouco variou em tempos de crise, né? Ele está sempre ali nas proximidades de 45%, 50%, ou eventualmente até um pouco mais, não é? Inclusive, pessoal, ó, vocês podem olhar aí, ó, estranhamente, já depois da PEC do teto dos gastos, né, que limitou os gastos públicos por 20 anos, com políticas públicas, né. No início de, se vocês olharem a última variação, ó, entre o meio de 2018 e o meio de 2019, a gente tem um crescimento aí que eu já consideraria preocupante, né? Uma variação aí de positiva, né? De 6,10%, que representa, em termos absolutos, aí, tomando o orçamento desse ano como parâmetro, algo em torno de 85 bilhões de reais. Se você acha que isso é pouco dinheiro, eu estou aceitando doações. Tá legal? Uma coisa que você poderia argumentar aqui, pessoal, por exemplo, é que a taxa Selic, por exemplo, está em queda, né? Inclusive, isso é sempre propagado por aí, né? A taxa básica caiu, o Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros. Vou mostrar para vocês que isso também é um engodo. Aqui é o último relatório mensal da dívida, disponível também lá no site do Tesouro Nacional. Vou deixar o link para que todos vocês tenham acesso. Tem bastante informação interessante aqui, que seria importante que chegasse ao conhecimento do maior número de pessoas possível. Aqui a gente tem uma série histórica, tá, pessoal? Vocês podem olhar aqui desde 2011, né? Primeiro aqui anual, depois aqui, mais recentemente, a gente tem uma série, não chega a ser mensal, né? Mas a gente tem os 2 últimos meses aqui. Dá para ter uma boa noção do perfil aí das curvas, tá? O que eu disse para vocês, pessoal? Se vocês olharem aqui nas legendas, ó, vocês vão ver que o azul mais escuro é a composição, né, o percentual de títulos pré-fixados. O laranja, que proposta é uma cor que não é muito bem falada ultimamente, né, representam os títulos, né, remunerados à taxa flutuante. Qual que é a diferença entre um e outro? Muito simples, né, pessoal? Como o próprio nome diz, o pré-fixado é aquele
cuja taxa de remuneração é fixada anteriormente. Quando você contrata, você já sabe de antemão qual vai ser a sua taxa de remuneração. Os laranjinhas, do contrário, ele tem uma taxa de remuneração variável, né? Por que eu estou dizendo isso e por que eu digo que a queda da Selic é um engodo, pessoal? Essas quedas, ora, elas começaram mais expressivamente a partir de 2016, quando assumiu o presidente Temer. Não estou defendendo ninguém aqui, tá, pessoal? Aliás, muito pelo contrário, não quero que ninguém saia com bandeirinha com nome de pessoa na rua, nem de partido. Estou falando aqui de dados objetivos. Ó. Vamos olhar para a realidade objetiva e tentar entender as coisas. É isso que vai nos dar um caminho para mudar. Tá legal? O que a gente tem? Ó? Uma queda na taxa Selic, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma queda na taxa Selic, que é a taxa básica de remuneração desses títulos aqui, a gente tem também uma queda na participação relativa dos títulos pré-fixados, né, com relação à dívida como um todo, e um aumento na participação relativa dos títulos à taxa flutuante. O que eu quero que vocês reflitam aí, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês acham que é à toa que toda vez que você quer assistir um vídeo no YouTube, entra o comercial de um sujeito dizendo que vai te vender um relatório financeiro, que vai te permitir viver de renda sem trabalhar? Vocês acham que é à toa, né, que para vocês que têm acesso aí à TV fechada, todo comercial lá do teu seriado preferido, entra lá a instituição que a propósito foi criada pelo senhor Paulo Guedes, dizendo que o suricatinho, o macaquinho, o leãozinho marinho, que eles são burros porque eles não investem em tesouro direto? Vocês acham que se as taxas de remuneração desses títulos realmente estivessem caindo como um todo, ia haver uma propaganda tão massiva em cima disso, pessoal? Vocês acham que isso significa melhora econômica? Tá? É isso que eu quero que vocês reflitam. Eu não vou nem deixar nesse vídeo aqui o meu ponto de vista. Quero apenas que vocês olhem para isso aqui, que são dados objetivos, são números verificáveis por qualquer um, e pensem nessas coisas que eu estou dizendo para vocês. Tá legal? Então olha aqui, ó. Esse é o dado, tá? Diminuição da participação dos títulos pré-fixados, que significa que, como um todo, as taxas de remuneração da dívida pública, elas estão, na verdade, subindo. O que quer dizer isso, pessoal? O governo vai aos jornais e faz um alarde, reduzimos a taxa Selic, não sei o que e tal, os juros vão cair. Primeiro, que isso aqui tem um efeito praticamente nulo sobre as taxas de juros de mercado, que são aquelas que você paga para o banco na prática. Segundo, isso é uma mentira, né, pessoal? Porque, como eu estou mostrando para vocês aqui objetivamente, essas taxas, em média, elas estão, na verdade, subindo. Eles divulgam a taxa básica, mas as taxas médias de remuneração da dívida pública, elas estão, na verdade, subindo. Um outro dado interessante que tem aqui também, pessoal, ó, detentores. E aqui está a chave para a gente entender um monte de coisa. Quem são os detentores, né, pessoal? Eu, por exemplo, não tenho nenhum investimento em tesouro direto. Você pode até conhecer algumas pessoas que não tenham muito dinheiro e que eventualmente tenham algum investimento pequeno em tesouro direto. Mas quem são os grandes detentores disso aqui? Pessoal, está aqui a resposta. Olha lá. Ó. 30%, né, uma participação até em queda nos últimos anos, né, agora em junho está em 23,2%, pertence a instituições financeiras. É o azul mais escuro. Né, aqui. O azul mais clarinho são os fundos. Aqui também são fundos, mas fundos de previdência, né, especificamente, aqui o cinza, né, laranja, títulos pertencentes a estrangeiros, e o verde claro, outros grupos.
pessoal, a questão que fica aqui é a seguinte: quem de fato está lucrando com isso? Instituições financeiras, não preciso nem dizer, né, pessoal? Primariamente são bancos, né? E banco, curiosamente, num cenário de crise, como eu sempre venho falando, estão tendo lucros recordes ano após ano. Isso não é à toa, pessoal. Tá legal? Aí eles colocam aqui que esses outros 26,9 aqui são de propriedade de fundos e outros 26,9 e outros 23,9 são propriedade de fundos de previdência. Só que, pessoal, o que é fundo? O que são fundos? Fundos não são pessoas, né? Esses fundos, eles vendem cotas de participação. E a gente tem que saber quem são os detentores dessas cotas de participação. Quem são os grandes detentores? E outra coisa, pessoal, esses fundos, eles têm contas. Essas contas normalmente não, né? Essas contas, elas estão lá pagando, né, taxas de serviço para bancos. Então, novamente, a gente tem instituições financeiras lucrando aí. E, no final, pessoal, a menos que vocês realmente não queiram enxergar, quem vai estar lucrando de fato com isso é um grupo muito restrito de indivíduos, tá, que praticam o chamado rentismo. Tá, pessoal? O que é rentismo? A gente tem que pensar no seguinte, pessoal. A gente tem mercado produtivo e tem mercado financeiro. Quem nos gera emprego e nos traz bens e serviços úteis para a nossa vida é o mercado produtivo. Tá? O mercado financeiro, ele existe apenas, né, o certo seria ele existir apenas como uma ferramenta útil para o mercado produtivo. O que é o rentismo, pessoal? O rentismo é o desvirtuamento dessa finalidade. Tá legal? O mercado financeiro, ele passa a ser um fim em si mesmo e as pessoas passam a viver apenas disso, né? Essa é a proposta que é vendida a todo tempo aí, inclusive, né, o pessoal diz que nós, de esquerda, muita gente diz isso, né, que nós de esquerda somos vagabundos, que a gente não gosta de trabalhar, mas não somos nós que estamos aí o tempo todo tentando vender a ideia de viver de renda, tentando vender a ideia de ganhar um salário a mais em cima de rentismo, né, pessoal? Não somos nós que estamos tentando vender para a sociedade esse engodo aí, tentando empurrar a goela abaixo das pessoas, esse mecanismo de dívida pública, sem explicar a armadilha que está por trás disso, que é justamente a falta de incentivo ao mercado produtivo. Tá? E outra, pessoal, eu não estou falando aqui em moratória, tá legal? Se vocês pegarem muitos países de primeiro mundo, próprio Estados Unidos, Japão, por exemplo, eles têm dívidas públicas muito altas, tá? Às vezes até de mais de 100% do PIB do próprio país. Só que eles colocam essa dívida pública em perfis manejáveis. Tá legal? E, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: muitas vezes esse grupo privilegiado de pessoas aqui, esse pequeno grupo privilegiado de pessoas, enquanto eles vão à imprensa fazer fantasmagoria com essa história de confiança do mercado, porque o mercado tem que ter confiança, senão vai haver um colapso e o mundo vai acabar, de outra parte, eles estão praticando sonegação. Você é assalariado como eu, o teu IR vem descontado na fonte, não vem? Você tem dinheiro, se você ficar devendo IR, você tem dinheiro para pagar advogado, para postergar a dívida por 10, 15, 20, 30 anos? Eu não tenho. Sabe quem tem? Pois é. Vocês acham que esse pessoal está preocupado em gerar emprego de qualidade para você? Loucura! Como você é burro!